Aleluia. Cumprimento a igreja na santa e gloriosa paz do Senhor. Amém? Quero glorificar a Deus por tudo que o Senhor tem feito, não só na minha vida, mas na vida daqueles quem eu amo. Eu quero contar assim um breve testemunho que o Senhor tem me ensinado e me aperfeiçoado em muitas áreas, né? E como a pastora falou, a gente tem que contar quando a gente tem a oportunidade. Hoje eu fui fazer o Enem e a minha semana foi extremamente muito corrida, né? Devido à campanha, ao trabalho, às coisas. Daí eu, orando ao Senhor ontem, eu falei, Senhor, eu não vou falar para a pastora, coloca outra pessoa no meu lugar, porque eu estou extremamente cansada, né? E seria válido, né, eu falar isso, porque o Senhor sabe, né, da minha correria, isso é evidente. Só pode me chamar do que for, mas preguiçosa ninguém pode falar, porque eu gosto do trabalho. Daí eu falei, não, tudo bem, se o Senhor falou que eu vou pregar, vou ministrar, eu vou ministrar, porque é sério, igreja. A gente, quando lidar com a palavra de Deus, a gente tem que sentir o nível da seriedade que é, porque não é brincadeira, né? E eu fui, e o Senhor falou para mim da capacidade administrativa, né? Para mim administrar o meu tempo, para mim fazer as minhas coisas dentro da minha casa, os meus estudos, e separar um tempo para buscar o Senhor. Que o Senhor dê a capacidade administrativa, não só para mim, mas para vocês também. Porque dá para alcançar a plenitude em todas as áreas. Porque quando a gente coloca as coisas do Senhor em prioridade, você vai ter o tempo de buscar a Deus, fazer as suas coisas, seja maritais, se você é solteiro dentro da sua casa, com o seu trabalho, e haverá tempo de fazer as coisas do Senhor com plenitude, e não vai fazer debaixo de nenhum jugo desnecessário, porque o mundo coloca um ativismo que a gente nunca tem tempo. E realmente, quando a gente quer, a gente arruma um tempo, porque eu falo de mim mesmo, porque quando eu trabalhava, eu falava para o meu marido, para mim a noite é dia e o dia é noite, se for para trabalhar de manhã e de noite eu trabalho, eu não quero nem saber, porque o meu coração estava voltado ao dinheiro. Então eu sempre falava isso. Então, para mim, quem quer arruma um tempo, quem quer buscar Deus arruma um tempo. Então, sem perda de tempo, no tema da campanha, Jeremias 33:3. Clama a mim e respondei-te-ei, e anunciar-te-ei coisas grandes e firmes que não sabes. Com a sua Bíblia ainda aberta no livro do profeta Oséias, capítulo 1, que foi a palavra a qual o Senhor me deu. Todos acharam? Casamento simbólico de Oséias, idolatria e corrupção de Israel, ameaças e promessas de perdão. A palavra do Senhor que foi dita a Oséias, filho de Beeri, nos dias de Uzia, Jotão, Acás e Ezequias, rei de Judá, e nos dias de Jeroboão, filho de Joás, rei de Israel. O princípio da palavra do Senhor por Oséias disse: Pois o Senhor a Oséias, vai, toma uma mulher de prostituição e filhos de prostituição, porque a terra se prostituiu, desviou-se do Senhor, e foi-se tomou a Gomer, filha de Diblaí, e ela concebeu e lhe deu um filho. E disse-lhe o Senhor: Põe-lhe o nome de Jezreel, porque daqui a pouco visitarei o sangue de Jezreel sobre a casa de Gel, e farei cessar o reino da casa de Israel. Versículo 5. E será naquele dia que quebrantarei o arco de Israel no vale de Jezreel. E tornou ela a conceber, e deu à luz a uma filha, e disse: Põe-lhe o nome de Lo-ruama, porque eu não me tornarei mais a compadecer a casa de Israel, mas tudo lhe tirarei. Mas da casa de Judá me compadecerei, e o salvarei pelo Senhor seu Deus, pois não salvarei pelo arco, nem pela espada, nem pela guerra, nem pelos cavalos, nem pelos cavaleiros. E depois de haver desmamado, Lo-ruama concebeu e deu à luz um filho. E ele disse: Põe o nome de Lo-ami, porque vós não sois o meu povo, e nem eu serei o vosso Deus.
Todavia, o número dos filhos de Israel era como a areia do mar, e não pode medir-se, nem contar-se. E acontecera que, no lugar onde se lhe dizia, vós não sois o meu povo, e se lhe dirá, vós sois o filho do Deus vivo. E os filhos de Judá e os filhos de Israel juntos se congregarão e constituirão sobre si uma única cabeça e substituirão da terra, porque grande será o dia de Jezreel. Somente até aqui, igreja, pode se assentar. Se na sua caminhada cristã você nunca teve a oportunidade de meditar no livro de Oséias, igreja, medita, porque é um livro que ele é um livro muito interessante, porque eu lendo esse livro, eu fico horrorizada, como eu fico maravilhada, porque quando o Senhor levantou o profeta Oséias, ele disse para o profeta, vai lá no templo de Baal, pega uma prostituta de Baal e casa-te com ela. Daí você vai entender o que eu, Senhor, sinto quando eu vejo o povo de Israel se prostituindo. Daí o Senhor me fez entender, porque eu leio muito o livro de Êxodo, né? Eu falo para o Daniel, não consigo parar de pregar em Êxodo. Daqui a pouco todo mundo vai falar assim, a irmã só prega em Êxodo. Eu consigo entender que quando o Senhor chama eu e você para dentro de um processo, pode ser para louvar, para ministrar, até mesmo como Moisés, para dirigir um povo, o Senhor vai aperfeiçoar o meu e o seu caráter. Não tem como. E eu vejo Oséias fazendo tudo isso, eu falo que um princípio da salvação é obediência. Porque eu fico... Como pode, Senhor? O Senhor dá um desígnio e fala, ó, vai lá e casa com a prostituta, faça ela como sua mulher e você vai entender o que eu, Deus, sinto quando vejo o meu povo se prostituindo. E você vê o Senhor sendo tão duro com o povo de Israel porque o pecado era muito recorrente. Israel recorria muitas vezes no pecado da desobediência, da prostituição. E se você vai entendendo lá do livro do Êxodo, tudo que o Senhor fez para o povo de Israel, e mesmo assim o povo de Israel era ingrato, prestava culto a outros deuses, se prostituía, porque quando haveria culto a outros deuses, era um culto de promiscuidade, que as pessoas mantinham relações sexuais com os sacerdotes de Baal, e mesmo assim Oséias não se atentou a isso, foi e obedeceu ao Senhor, pegou Gomer e casou com ela. Daí o Senhor falou assim, agora você vai entender, Oséias, agora eu vou te aperfeiçoar em cima dessa situação, para te usar para falar com o povo. Então aí a gente entende que o Senhor trabalha dessa forma, primeiro eles aperfeiçoam a gente, para depois a gente poder falar com pessoas, porque não tem como, igreja. Você só vai militar numa área quando o Senhor te experimentar em cima disso. Você pode trabalhar na área de libertação, sendo que você nunca foi liberto de nenhuma área. Então, você não tem como falar de libertação se você nunca foi prendido a nada. Você não pode falar de libertação se você sempre andou em liberdade. E o Senhor sempre militou comigo em cima disso, né? Aperfeiçoou o meu caráter em cima dessas coisas. Eu falei, Senhor, eu fiquei maravilhada em cima dessa mensagem de Oséias. Porque realmente a gente vê que Oséias foi obediente ao desígnio de Deus. E com o decorrer da sua caminhada com o seu casamento de Gomer, o Senhor foi e falou para Moisés, que falou para Oséias, que ela foi conceber um outro filho, que esse filho era de Oséias. E o nome desse filho era Jezreel, que significa Deus espalha ou Deus semeia. O nome, né, que fala que Deus tirou o povo do cativo, que para fazer fortalecer aquela promessa a qual o Senhor Deus fez a Abraão, que muito seria o povo de Israel, a qual eles não poderiam contar, como são os grãos de areia. E o segundo filho que Gomer concebeu, ela teve uma filha e deu o nome de Lo-ruama, que significa desfavorecida, né? Não amada. E a gente faz entender que Gomer, depois de ter sido casada com Oséias, porque o que eu entendo de Gomer, né? Eu vejo para a minha vida cristã, né? Outrora a gente andava na prostituição, outrora a gente andava fazendo os desígnios do mundo. Daí o Senhor prepara
traz a gente, limpa o nosso caráter, que foi o que o Senhor fez com Gomer, preparou um marido, deu honra a Gomer, porque qual homem casaria com uma prostituta? O Senhor trouxe Gomer para dentro da presença dele, para fazer o seu querer e a tua vontade, e Gomer sentia saudades da vida da prostituição. E Gomer achava que a vida que ela levava poderia ser melhor. Ela começou a olhar para a vida do vizinho da direita, da esquerda, e querer ter aquilo que ele tinha. E muitas vezes a nossa vida é assim também, porque a gente olha para o nosso lado e acha que a grama do ímpio é mais verde do que a nossa. E o apóstolo Paulo fala, não vos corrompa, porque as más conversações corrompem os bons costumes. E a gente vê Gomer nessa situação porque realmente ela se corrompeu. E o Senhor retrata muito bem isso na vida do povo de Israel. Que o povo de Israel foi liberto do cativo, teve maná do céu, azeite, mel, o Senhor fez jorrar água da água. E mesmo assim o povo de Israel se prostituía. O próprio profeta Jeremias fala, Israel, você é pior que uma prostituta. Porque uma prostituta se prostitui à paga de um dinheiro. Vocês se prostituem porque vocês querem me afrontar, o seu Deus Criador. E muitas das vezes a gente está na presença do Senhor, a gente tem tudo. O Senhor nos dá tudo. Limpa nossas vestes, levanta a nossa honra, que outrora não muda, a gente não tinha. Abre porta, prepara casamento, dá família, e muitas das vezes a gente não estamos satisfeitos, sentimos saudade das coisas do mundo. E era a mesma coisa com o povo de Israel, eles sentiam saudade de prestar culto a Baal, de fazer aquilo que não agradava o Senhor, e mesmo depois de tantos testemunhos, de sentir e ser experimentado no amor de Deus, o povo de Israel era recorrente no mesmo pecado. Daí nessa caminhada de Oséias a gente entende, né, que mesmo Gomer tendo feito tudo isso, Gomer foi não satisfeita, adulterou novamente depois de casada, foi se deitar com os sacerdotes de Baal, e ali ela viu o que realmente, quando a gente entra no erro, a gente não encontra mais a porta de saída, mas a gente vê o quanto o Senhor é misericordioso em cima dessa situação, porque mesmo Gomer tendo feito tudo isso, o Senhor sempre falava, fala para eles que eu tenho ainda, sou Deus de misericórdia, eu ainda perdoo, eu ainda posso fazer o seu querer e a tua vontade, é só o povo se consertar, porque as pessoas falavam para Oséias, quando Oséias ia pregar, falava, Oséias, a sua mulher está se prostituindo, vai cuidar da sua vida, a gente está bem. Porque para aquele povo não faltava nada, não faltava comida, não faltava bebida, não faltava riqueza, porque eles adoravam aqueles ídolos e achavam que aqueles ídolos eram os ídolos da salvação dele. Mas o Oséias sempre falava, se arrependa, porque ele sempre anunciava a destruição daquele povo. Mas como o Senhor vai destruir se a gente está bem? Então o povo nunca entendia isso, o Senhor sempre levantava Oséias para ir e exortar esse povo em cima disso. As pessoas falavam, Oséias, enquanto você está aqui nos exortando, a sua esposa está se prostituindo. Você que está perdendo tempo, você que está fazendo errado. E muitas das vezes a gente acha que servir ao Senhor, as pessoas vão se alegrar, porque servir ao Senhor é andar em obediência, em retidão às coisas do Senhor. E quando a gente começa a andar em obediência, em retidão às coisas do Senhor, a gente já não se enquadra mais nos desígnios do mundo. Porque a gente vê o ímpio prosperando, fazendo coisas erradas. E quando o Senhor manda a gente ser obediente, a gente não entende, porque a gente procura do céu coisas que a própria terra oferece para o ímpio. O Senhor não está aqui para isso. O Senhor está aqui para oferecer a salvação do Evangelho. E o Oséias, ele explica isso no seu livro, né? E é um livro muito interessante. Se você tiver a oportunidade de ler, você lê. E mesmo Gomer fazendo todas essas coisas, a gente planeja falar uma coisa, né? Faz até um sermão, estuda bonitinho, daí o Senhor vem e dá outras coisas. Amém, igreja? Daí mesmo Gomer fazendo tudo isso, o Senhor falou para Oséias, vai lá, pega a Gomer, perdoa ela, porque é assim que o Senhor faz, mesmo a gente estando no erro, no pecado da prostituição. Vai lá, pega ela, traz ela de volta e fala para ela que ela não vai mais se prostituir, ela não vai se deitar com outros homens, ela não vai mais prestar culto a Baal, porque o diabo faz isso. O Gomer não sabia mais o que fazer, porque depois dela ter saído da casa de Oséias, ela se prostituindo com os sacerdotes de Baal, ela já não tinha mais expectativa, ela não conseguia sair daquela situação. Daí ela lembrou,
Quando eu era casada com Oséias, eu não tinha isso. Oséias me tratava muito bem. Daí a gente lembra, né? Porque a gente às vezes pensa que o filho pródigo está lá fora, mas não, ele está sempre aqui dentro. E a gente fica lembrando, porque o Senhor sempre fala para a gente aonde a gente deve guardar o nosso coração nas coisas do Senhor, né? Porque às vezes a gente está clamando ao Senhor, mas o nosso coração está no trabalho, está no dinheiro. E Gomer estava dessa forma. Às vezes o coração dela não estava nem em obedecer ao Senhor, mas sim estava em ver as coisas que o mundo tinha a oferecer, a prata, o ouro. Ela cobiçava outros homens. E o povo de Israel era dessa forma. E Oséias foi experimentado em cima disso para falar a respeito disso. Daí no capítulo 3, o Senhor fala para Oséias: e o Senhor me disse, vai outra vez, ama uma mulher, amada de seu amigo e adúltera, como o Senhor ama os filhos de Israel, embora eles olhem para os outros deuses e ame bolos de uva, e compre para mim umas 15 peças de prata, e um ôner de cevada, e meio ôner de cevada. Daí, mesmo Gomer tendo se prostituído, sendo amada de seu amigo e adúltera, o Senhor foi e falou para Oséias: vai lá e toma ela para si de novo, porque eu vou mostrar para ela que eu sou o Deus dela e ela nunca mais vai precisar de tudo isso. E você meditando nesse livro, eu entendo a misericórdia do Senhor para com as nossas vidas, né? Mesmo a gente no erro, na prostituição, fazendo aquilo que não agrada o Senhor, o profeta Oséias, ele vai fazer a gente entender que o Senhor é um Deus de misericórdia, que o Senhor é um Deus que age sobre as nossas vidas, porque às vezes a gente procura coisas que não provém do céu. Porque Timóteo fala, se a gente tem porventura como se vestir, a gente já tem que dar glória a Deus. Porque a maior bênção que o Evangelho de Deus pode nos dar é a salvação e ponto. Porque se a gente quiser algo além disso, o Senhor fala, trabalhe, estude, se aperfeiçoe, busque, porque dá sim, igreja, para a gente alcançar plenitude na vida espiritual, na vida material, colocando as coisas do Senhor em princípio. E quando Gomer fez tudo isso, o Senhor falou para Oséias, vai lá, toma ela de volta, que eu amo ela. E o Senhor fala a mesma coisa para Israel, eu quero refazer aquela antiga aliança, eu quero renovar a antiga aliança que eu tinha com o povo de Israel, porque eles foram se corrompendo aos deuses de Baal, a Moloque, a Mamon, achando que aquilo era o que o Senhor tinha para eles. Mas o Senhor não falava para eles, olha, não adore ídolos feitos por mãos de homem, que tem boca, mas não fala, tem olhos, mas não vê. Não porque ele precisava se sobressair, porque ele é Deus, porque o ídolo não faz nada para aquele povo. Quem faz é Deus. E o Senhor não tinha essa necessidade de auto se afirmar porque ele é Deus. Não, não era isso, porque o Senhor era inteligente para abrir os olhos daquele povo, porque o povo tinha uma mente tão cauterizada, tão cego espiritualmente, que achava que adorando a outros deuses, fazendo aquilo, colocando os deuses, né, na parede, fazendo barganha com os deuses, fazendo culto de holocausto, achando... Porque o desejo do coração daquele povo era nas riquezas, porque ele sabia se eles fossem servir ao Senhor com fidelidade, era para andar em retidão. Porque se você for lá no livro do Êxodo, não fugindo da palavra, quando o povo já estava no deserto, foi liberto do Egito, que Moisés subiu para fazer as tábuas do mandamento, o povo falou, Moisés morreu lá em cima, e que será de nós? Daí o irmão de Moisés foi lá, arranca os pendentes de ouro, faz os bezerros, fazem as coisas. Então o povo sido experimentado, sendo liberto do cativo, o Senhor tendo feito tudo o que tinha feito para o povo, mas o coração do povo estava nas riquezas. E quando o Senhor fala uma palavra dessa, o Senhor nos exorta, porque é bem melhor andar em obediência, porque é mais fácil o sujo se sujar do que o limpo. Perdão, é mais fácil o limpo se sujar do que o sujo se limpar. Porque quando a gente anda em desobediência com o Senhor, a nossa mente fica tão cega e cauterizada que é difícil a gente encontrar o caminho de saída. Porque eu nunca vi, igreja, na minha vida cristã, alguém se afastar dos caminhos do Senhor e tá bem. Às vezes, materialmente, você pode até ver. Ah, mas não lhe falta nada. Mas e a salvação? Porque esses tempos, uma amiga me convidou, falou assim, vamos no churrasco, que não sei o quê, vai estar todo mundo conhecido, pessoas que quando eu comecei a caminhar com Cristo, foram pessoas que me ajudaram. E eu cheguei lá, muitas amigas minhas, muito legal, mas ninguém mais na presença do Senhor. Daí tinha uma amiga minha que tinha se reconciliado, eu falei, como será, né?
deve ser difícil. Ela falou assim, olha, só eu e Deus sabe a luta que eu passei para voltar, porque é muito difícil. E as outras pessoas falando assim, ai, hoje eu já não volto mais por vergonha mesmo, né? Porque o diabo faz isso, missionária Laodiceia. Ele vai dar uma porta, fala que aquilo ali é bom, faz a gente andar em desobediência à palavra do Senhor. E quando a gente chega lá no mundo, a gente perde a nossa honra, a gente se suja com as coisas do mundo, porque o apóstolo Paulo fala, não vos corrompa, as más conversações corrompem os bons costumes. Então, a gente que é cristão, a gente tem que ver com quem que a gente anda. Porque, não, ela faz isso, mas eu não me misturo. Eu pensava assim, eles fazem isso, mas eu não me misturo. Eu sou crente, não tem nada a ver. Mas quando para me aceitar, para eu fazer parte daquele ciclo de amizade, a gente começava a ver que a gente estava fazendo igual. Estava ali bebendo, não estava fumando, mas a palavra mudava, o comportamento mudava, porque a gente queria ser aceito naquele grupo. E não tem como, igreja, quando a gente conhece o amor de Deus, quando a gente é experimentado por Deus, quando o Senhor aperfeiçoou o meu e o seu caráter, a gente já não tem como mais andar e nem se misturar com eles. Não que a gente seja melhor, não, a gente é o sal da terra, a luz do mundo. Nosso comportamento não pode mudar. Se a gente é cristão, a gente é cristão aqui na igreja, na nossa casa, com os nossos amigos. A gente não pode mudar o nosso comportamento porque a gente quer se enquadrar, se encaixar num determinado grupo. Porque a gente não precisa se encaixar em grupo nenhum. Porque o nosso grupo é um grupo seleto de pessoas que vão morar no céu. Então, se a gente quer morar no céu, a gente tem que andar em obediência. E meditando no livro de Oséias, eu fiquei maravilhada. Eu falei, Senhor, realmente, essa campanha é muito interessante, porque se você for ver, são 12 dias de clamor para 12 dias de vitória. E eu falei para o Senhor, Senhor, eu preciso de uma vitória mesmo, uma área que eu estou precisando, mas o Senhor falou assim, Ele só vai dar vitória quando a gente andar em obediência. Então a gente tem que clamar ao Senhor e pedir para o Senhor mudar a nossa oração. Porque se você for ver, isso é uma barganha que a gente faz com Deus. A gente só vai clamar ao Senhor para obter uma vitória? Então eu falo, Senhor, eu quero clamar ao Senhor por 12 dias para mim andar 12 meses em obediência, Diácono Lucas. Porque é muito melhor obedecer. É muito melhor obedecer do que sacrificar. Porque quando a gente anda em obediência, no tempo da espera, da promessa, eu falo, é verdade, Senhor, eu tenho que clamar para mim andar 12 dias de clamor, para mim andar em 12 dias de retidão, a palavra do Senhor. Porque a igreja não tem como, porque quando a gente anda em obediência, você pode ter certeza que as coisas do Senhor acontecem. Daí o Senhor me fez lembrar, sabe, missionária Sandra, quando a gente ficava lá em casa, lembra, Cidinha, conversando? Daí nós falava assim, mas o Senhor vai fazer, Ele falou. Mas o Senhor falou que vai abrir uma porta, o Senhor falou, uma hora nós estava rindo, uma hora nós estava tudo chorando. Eu creio, mas se o Senhor falou que vai me trazer de volta, Ele vai trazer. Ele falou assim, irmão, então vamos só esperar e obedecer. E realmente o Senhor fez. Tudo aquilo que o Senhor falava, o Senhor fez. Por quê? Porque anda em obediência, anda em retidão. Às vezes a situação não é nem favorável, nem para mim, nem para você. Porque eu vejo a situação de Oséias, eu falo, o Senhor é totalmente desfavorável, porque depois que Gomer se adulterou, saiu de casa, pela lei de Moisés, Oséias não tinha nada com Gomer. Ele podia pegar Gomer, levar para fora da cidade, porque a lei de Moisés fala, não adulterarás. Oséias podia pegar Gomer, levar para fora da cidade, apedrejar Gomer sem culpa nenhuma, porque ele tinha respaldo na lei. Não é, Lucas? Ele tinha respaldo na lei. A lei de Moisés falava, a mesma coisa quando aquela mulher adúltera foi pega em flagrante, levaram ela diante da presença do Senhor, de Jesus, e falaram, aí, essa daí está pega em adultério. O Senhor falou assim, mas quem adulterou com ela? Por que que o Senhor só trouxe ela? Traz com ela quem adulterou também. Isso fala que o Senhor ainda é Deus de oportunidade, porque mesmo quando a gente anda em pecado, na presença do Senhor, em desobediência, o Senhor ainda é Deus de oportunidade, que vem. Oséias podia ir lá, feito o que tinha que fazer, porque era uma vergonha e desonroso para Oséias aceitar Gomer de volta. Pela lei, era desonroso para Oséias. Daí o Senhor fez entender, mesmo que o meu povo me desonre na minha presença, cultue a outros deuses que não podem fazer nada por eles, mesmo assim eu os amo.
Mesmo assim eu vou fazer, mesmo assim eu tenho misericórdia sobre o meu povo, porque eu o amo. Em cima dessa palavra o Senhor faz eu entender isso, né? Que o Senhor ainda ama a gente, e o Senhor ainda é Deus de misericórdia, porque o Senhor falou para Oséias, vai lá, toma ela de novo, ame-a. Amar é sem tacar na cara. Fala assim, ó, tô indo lá, mesmo você ter se prostituído, eu vou lá pegar você de novo, vou te amar, vou fazer o quê? Sem jogar nada na cara. Porque Deus não é soberbo igual eu e você, porque a gente faz, depois a gente joga na cara. Né? Pensou o Senhor tá lá falando assim, olha, mas eu te dei casa, te dei carro, restituí o seu caráter, te tirei lá do lamaçal do pecado, agora você está aí. Não, Deus não é dessa forma. Deus não age dessa forma. Quem age assim é eu e é você. O Senhor não age dessa forma. O Senhor é misericordioso, porque a gente lembra. A gente lembra, nossa, fiz tanto. Fiz, orei, investi, fiz campanha, abri campanha, daí a pessoa está como? Porque a gente fala assim, né? Eu falo assim, o Senhor está trabalhando. Fiz tanto, investi tanto, mas o Senhor não é assim. E falando sobre Oséias, o Senhor aperfeiçoou o caráter de Oséias. Falou assim, Oséias, você vai entender o que eu passo com o povo de Israel. A antiga aliança que eu tinha com o povo de Israel e eu quero fazer. E o Senhor tem me ensinado dessa forma, que a gente tem que entender que é tudo um propósito, um desígnio do Senhor, que o Senhor vai aperfeiçoar o meu e o seu caráter para fazer o querer do Senhor. Que a gente vai aprender que ser servo de Deus é andar em obediência. E ser servo de Deus é aperfeiçoamento de caráter. Porque eu estava há um tempo já orando, falando a respeito do Senhor sobre isso. O Senhor falou comigo sobre Ananias, né? Fazer o querer do Senhor não é só fazer o que eu quero. Ananias foi lá, à rua direita, na casa de Judas, orou por Saulo para ver a libertação. E Ananias não tinha respaldo para não ir, porque ele falou para o Senhor, Senhor, de muito ouvi falar desse homem que persegue aqueles que te amam, que prega a sua palavra, mas o Senhor falou para ele, és para mim um vaso muito amado, um escolhido. Porque a gente tem esse costume, é da nossa natureza, a gente olhar com os olhos carnais, né? E o Senhor fez por Oséias ser experimentado em cima dessa área. Mesmo que o meu povo se prostitua, adultere contra mim, o Deus da sua criação, o Deus que deu o que calçar, o que vestir, que derramou maná do deserto, que fez o povo prosperar em terra estranha, mesmo assim, Oséias, eu o amo. Eu amo sem pedir nada em troca. Porque o Senhor não precisa nem da minha nem da sua adoração, igreja. O Senhor não precisa para ser Deus, Ele não precisa da minha e nem da sua adoração. E o Senhor aperfeiçoou o meu caráter, Leno. Se você tiver essa oportunidade, medita no livro de Oséias, que é um livro muito tremendo. Daí você vai entender o que é ser servo de Deus, missionária Sandra. Ser servo de Deus não é só fazer o que a gente quer. Ser servo de Deus é entender que nós temos que passar pelo processo do aperfeiçoamento para fazer o querer do Senhor. E mesmo assim, a gente no caminho desse aperfeiçoamento, a gente vai lidar com a ingratidão. A gente vai lidar com diversas situações que a gente vai ter até respaldo, diácono Lucas, para não fazer mais. A gente vai ter até respaldo, porque eu vejo aqui essa história de Oséias. Oséias tinha de tudo para nem ir atrás mais de Gomer. Ele estava até livre para casar com uma mulher com caráter eribado, que não envergonhasse o nome dele perante a sociedade. Ele estava livre pela lei de Moisés, ele estava livre. Mas o Senhor precisa aperfeiçoar o meu caráter e o seu, que a gente precisa ter a mente de Cristo. A gente tem que ter o caráter de Cristo, porque quando a gente tem um caráter de Cristo, a gente vai saber lidar com a adversidade, com a ingratidão, a gente vai saber lidar com a porta fechada, a gente vai saber lidar com a adversidade no nosso lar, que mesmo quando a gente não obtém a vitória naquela área, a gente vai entender que mesmo assim o Senhor continua sendo Deus. Mesmo assim o Senhor continua aperfeiçoando o meu e o seu caráter. E nessa campanha, igreja, o Senhor tem falado comigo que é para a gente buscar o Senhor com seriedade e obediência. Porque o povo de Israel, eles estavam tão contaminados, porque quando eles experimentaram do amor de Deus, mesmo sendo milhares de testemunhos, o Senhor curando, o Senhor preparando, porque tem coisas no livro de Êxodo que você fala, é o próprio Deus. Porque onde já se viu coluna de fogo no meio da noite, coluna do vento durante o dia, porque você vê que Deus é um Deus cuidadoso.
Daí eu falei, Senhor, essa campanha que o Senhor aperfeiçoe o meu caráter, eu realmente preciso ser abençoada em diversas áreas, mas realmente eu preciso mudar o meu caráter, mudar a minha intenção do meu coração, porque não adianta, igreja. O livro de Provérbios tem uma passagem que eu gosto muito, que tal é o caminho da mulher adúltera. Ela adultera, ela limpa a sua boca e finge que mal algum cometeu. Às vezes a gente pensa que o adultério na Bíblia, ele é só marital, mas não é. O adultério é a nossa vida espiritual com Deus. A gente adultera com Deus o dia inteiro, porque a gente está com o nosso coração voltado no trabalho, no dinheiro, nas coisas do mundo, e de noite, quando vai dormir, fala, ai Deus, eu preciso disso, eu preciso daquilo outro, e o dia inteiro não honrou o Senhor em coisa alguma. Então, quando a gente faz isso, igreja, a gente adultera contra o Senhor, contra a palavra do Senhor. E o livro de Oséias faz a gente entender o quão misericordioso o Senhor é, para renovar a aliança que o povo tinha com o povo de Israel e para nos ensinar que a cada dia na caminhada cristã a gente tem que ter caráter de Cristo, para entender que as coisas que o Senhor tem para fazer vai além da minha vida. O Senhor tem para fazer na minha vida vai alcançar a vida do meu vizinho, da minha família, de todos aqueles a qual eu amo. Mesmo que o Senhor não salve nem a minha família, mesmo que o Senhor não salve a minha parentela, a gente tem que entender que a gente somos o canal de bênção para alcançar outras vidas. Porque a gente é todos os dias, a gente somos aperfeiçoados por Deus em algumas áreas, né? E o Senhor tem me aperfeiçoado em cima dessas áreas, porque a minha vontade era de estar na minha casa, tirando o meu descanso, porque é merecido. Quem quem estuda, quem trabalha, a gente sabe que a nossa carne fica cansada e o pior de tudo, a nossa mente fica mais cansada ainda. Então a gente tem até um respaldo, uma boa desculpa a gente tem para dar. Mas mesmo assim a gente tem que entender que a gente é o canal a qual o Senhor quer fazer o querer dele, a vontade dele. E meditando nesse livro de Oséias, o Senhor fez-me entender as misericórdias do Senhor. Mesmo que a gente não ande em obediência, o Senhor fala, vai lá, busca ela porque eu a amo. Então o Senhor, igreja, está falando para mim e para você hoje que o Senhor é Deus de misericórdia. Mesmo não andando em obediência, o Senhor está te chamando para andar em obediência. Então, se você for buscar o Senhor, corrija a sua oração. Não busque o Senhor com outras intenções. Busque o Senhor naquilo que está dentro do seu coração. E vê aonde a gente guarda as coisas do nosso coração. Aonde que está guardado? Porque Provérbios fala, guarde o seu coração. Porque aonde está o seu coração estão as coisas boas da sua alma. Se você tem guardado no seu coração coisas da terra, você não vai para o céu. Você tem que pedir nas suas orações para o Senhor guardar o seu coração das coisas espirituais. Que a gente andando em obediência e no querer do Senhor das coisas espirituais, as coisas materiais com certeza vão nos alcançar, igreja. E você medite nessa palavra para me fechar, deixar no capítulo 3, que fala, e o Senhor me disse, vai outra vez, ame uma mulher amada de seu amigo e adúltera, como o Senhor ama os filhos de Israel, embora ele olhe para outros deuses e ame os bolos da uvas. Amém, igreja? Que você medite nessa palavra, que o Senhor corrija a minha e a sua oração, que quando a gente entender qual é os desígnios de Deus para minha e para a tua vida, a gente vai entender que a gente tem que clamar ao Senhor para andar em obediência, em retidão, que a gente venha clamar ao Senhor para o Senhor aperfeiçoar o meu e o seu caráter, que a gente venha clamar ao Senhor para o Senhor fortalecer e edificar a nossa fé, porque a gente liga a televisão, tudo bem, tem a vacina, tem as coisas, mas ainda o pior ainda está por vir. E a gente vai estar alicerçado aonde? No trabalho? Nas coisas mundanas? Nas coisas materiais? Então, igreja, é isso que o Senhor tem para falar para mim, para você. Guarde o seu coração nas coisas espirituais. Clame o Senhor ainda enquanto é tempo, para o Senhor aperfeiçoar a mim e a você nas coisas espirituais. Porque assim que o Senhor nos aperfeiçoar, a gente vai entender que a nossa maior vitória é ser salvo. A nossa maior vitória está na presença do Senhor. A vitória do cristão é isso, igreja, receber a salvação, coroa de glória. Que a gente venha andar todos os dias em obediência, em aperfeiçoamento de caráter. Que o Senhor mude a minha e a sua intenção, corrige. Como a irmã falou, antes mesmo de falar, o Senhor sabe o que a gente vai falar.
Então a nossa boca fala aquilo que o nosso coração está cheio. Então guarde o seu coração nas coisas do Senhor. Que o Senhor cada dia nos mostre como é ser um servo que serve o Senhor em retidão. Porque mesmo assim, sendo servo do Senhor, andando em retidão, se considere um servo inútil na presença do Senhor. Porque a graça é um favor imerecido. A gente não merece, mas mesmo assim, o Senhor nos amou. Porque o povo de Israel não merecia esse amor todo. Eles não mereciam, mas mesmo assim, em cima de Oséias, o Senhor vai e fala que o Senhor ainda nos ama. O Senhor ainda tem amor pela gente. O Senhor ainda quer aperfeiçoar o meu e o seu caráter. Igreja, toma posse dessa palavra. Foi aquilo que o Senhor me deu. Espero que essa palavra tenha ido de encontro ao seu coração, como foi no meu. Se você tem a oportunidade na sua casa, medite na palavra do Senhor, porque a palavra ela te dá respaldo para todas as áreas da sua vida. O Senhor falou sobre o aperfeiçoamento de caráter e obediência. Provavelmente você leia, o Senhor fale com você de uma outra forma, porque a minha visão através da Bíblia e a minha mente é limitada, mas a sua é diferente. Por isso que a gente é um corpo, porque cada um tem uma função. Acerca do Evangelho, o Senhor sempre vai dar uma revelação nova e diferente. E meditando na palavra, o Senhor tem mudado muito o meu comportamento, tem mudado o meu pensar, o meu agir. E quando eu dei de encontro com essa palavra, eu falei, meu Deus, é muito tremendo. É muito tremendo que a gente entende o que é realmente ser servo de Deus. E Oséias dá esse testemunho do que é ser servo de Deus e andar em obediência às coisas do Senhor, igreja. E eu agradeço a minha oportunidade, igreja. Muito obrigada.